Saudações, pessoal. E hoje, continuando o tema de indústria cultural, né? Indústria, sociedade e propaganda, tá? Eu vou aqui com vocês hoje trabalhar um filósofo que eu gosto muito, sociólogo, filósofo, né? Que eu gosto muito, que é o Herbert Marcuse. Dentro desses teóricos da Escola de Frankfurt, é o que eu mais me identifico, porque ele vai trazer algumas ideias do Freud, e nós vamos falar do Freud também nas aulas de filosofia, tá? E eu já vou antecipar um pouco da análise que o Marcuse faz sobre as ideias do Freud. Claro que eu não vou me aprofundar tanto hoje, porque eu pretendo primeiro explicar o Freud lá nas aulas de filosofia e depois falar do Marcuse de novo. Mas eu tenho que falar sobre ele hoje, porque ele está na sequência dos sociólogos que eu coloquei para vocês aqui, tá? Mas é bem tranquilo e vocês vão ver que é bem fácil de compreender as suas ideias, né? Então, antes disso, só fazendo aqui uma breve recapitulação do que nós vimos até então, tá? Então, nós vimos as características da indústria cultural, né? A finalidade, o lucro como finalidade, a padronização dos gostos, a massificação dos produtos, os produtos fáceis de serem consumidos, a ideia de obsolescência programada que eu expliquei para vocês, né? A homogeneização dos produtos, tudo fica meio parecido, com a mesma cara, né? Ou com a mesma importância, né? Daí eu falei um pouco sobre o contexto da Escola de Frankfurt, né? Como eles surgiram, qual era a base filosófica deles, né? Eu falei um pouco também sobre a importância que eles têm para o conceito de pós-modernidade, como eles vão ser fundamentais para sedimentar a análise do que seria a pós-modernidade, né? Comecei a falar um pouco sobre o Adorno, a ideia de indústria cultural que ele vai cunhar, a dialética negativa, que vai se distanciar da compreensão do Hegel de um conflito como o resultado de uma síntese, né? Não, na verdade é que a dialética negativa ela não buscaria a reconciliação, né? Mas sim, de certa forma, a superação de alguns princípios porque eles são considerados, de certa forma, nocivos, né? E hoje nós vamos falar sobre o Herbert Marcuse, ali que nasceu no finalzinho do século XIX e viveu até 79, né? Ele é um dos principais críticos da sociedade capitalista de consumo, né? E ele insistia que nós somos, de fato, uma sociedade irracional. Aqui ele vai trazer uma influência do Freud, do Nietzsche, né? Porque para ele, todas as manifestações comportamentais, elas tinham em algum nível uma expressão que era patos, que era física, né? E ele vai desenvolver muito essa compreensão na sua principal obra, que é a obra Eros e Civilização, tá? Influenciada pela obra do Freud, Mal-Estar da Civilização, e nesta obra o Freud ele vai compreender que nós, a civilização no caso, ela existe a partir de uma dinâmica de supressão dos instintos, né? Aquilo que ele vai chamar de superego. Então eu tenho um id, que ele vai chamar de id, né? Nossos instintos, e eu tenho elementos externos, que são culturais, que ele vai chamar de superego, e dentro dessa dinâmica de supressão dos instintos, nós construímos o nosso ego, a nossa subjetividade, ok? Então, para o Marcuse, essas ideias do Freud, associadas ali ao desenvolvimento da sociedade capitalista no século XX, vão criar uma receita que vai intensificar ainda mais esse processo de supressão dos instintos, tá? A partir de uma série de questões bem pontuais que ele vai destacar no livro. Então, é bem tranquilo de ler esse livro, tá, pessoal? Ele não é extenso. Então, se vocês quiserem, de fato, compreender as ideias da Escola de Frankfurt, Eros e Civilização é um ótimo livro para começar, tá? Porque ele vai juntar essas compreensões da psicologia com a sociedade de consumo. Inclusive, aqui, o Marcuse ele vai trazer um conceito que é do Marx, que é muito interessante para ilustrar as suas ideias, que é a ideia de fetiche da mercadoria. O que é o fetiche da mercadoria? É quando eu associo a um elemento inanimado, no caso, um objeto, alguma coisa emocional. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu preciso de uma roupa, mas uma roupa é uma roupa. O objetivo de uma roupa é me proteger do ambiente, né, do frio, ou até mesmo para fazer com que eu não seja exposto, né? É uma roupa.
Porém, eu não vou comprar qualquer roupa. Vou comprar uma roupa que esteja associada a um tipo de expressão do momento, a ideia de moda, né? Então, o elemento erótico aí, em relação à mercadoria, que o Marcuse vai trazer, vai desenvolver a partir daquilo que o Marx já disse, é essa vontade que eu tenho de ter acesso a um determinado tipo de mercadoria em relação a outra. Porque não é qualquer roupa que eu quero uma roupa específica, porque aquilo de certa forma me representa, aquilo me agrada, aquilo está associado à minha vontade. Então vejam, é o elemento irracional aqui. Eu não penso basicamente se uma roupa ela tem um objetivo prático e é isso que vale. Não, eu penso que a roupa ela tem um elemento prático e tem um elemento que é volitivo, um elemento subjetivo, um elemento que eu quero dentro daquele espectro que é a roupa, né? Um outro exemplo que eu já apliquei para vocês na aula passada, falei da caneca, né? Uma caneca ela serve para colocar um líquido. Agora eu não vou querer qualquer caneca. Se eu quero achar uma caneca de alguma coisa que me represente, tipo uma banda que eu goste, ou até mesmo um filme que eu gosto, tipo Star Wars, eu vou querer a caneca do Star Wars. Eu não vou querer a caneca da galinha pintadinha, entenderam? Já uma criança vai querer a caneca da galinha pintadinha, porque é aquilo que referencia aquele mundo, entendem? E a publicidade ela trabalha nestes níveis, ela trabalha nesta relação de forças, né, dentro daquilo que é a propaganda e o elemento emocional que é lido por essas pessoas que fazem a propaganda. Lembra que eu falei para vocês também que a propaganda ela foi fundamental para recuperar o sistema capitalista que havia sofrido um baque na crise de 1929. A crise de 1929 ela teve como maior motivador a questão industrial, né, de você não conseguir escoar as mercadorias, tá? E por que isso não acontecia? Em partes, porque as pessoas não iam acessar isso, não compravam essas mercadorias. Então, como é que eu vou fazer que essas mercadorias cheguem ao consumidor? Eu vou vincular isso através da propaganda. Então, aqui começa uma série de jogos psicológicos para que as pessoas comprem. Vale aqui uma dica da série Mad Men, uma série que fala sobre a indústria do tabaco e como essas pessoas vinculadas ao marketing do tabaco faziam com que determinado cigarro chegasse a um público específico. Tá? A ideia de que fumar cigarro vai te trazer sucesso, vai te deixar mais descolado. Então tudo isso trabalha elementos fetichistas, né? Elementos volitivos, elementos físicos, né? Então que isso corrobora a ideia do Marcuse de que a nossa sociedade, e sobretudo a sociedade capitalista, ela é muito mais irracional do que parece, tá? Então aqui, ó, para ele a repressão sexual e a repressão social são dois lados de uma mesma moeda, ou seja, estão indissociáveis na cultura capitalista, né? Então, por que a ideia da repressão social está relacionada à repressão social? Porque a repressão sexual é o controle do corpo, né? E a repressão social também é o controle do corpo. É onde você está, onde você pode entrar. Você tem dinheiro para entrar no cinema? Você tem dinheiro para entrar no shopping? Você tem dinheiro para entrar num ambiente como um restaurante? Entenderam? Então, você controlar a sociedade é análogo ao controle do corpo. É ideia de pecado, você controlar o corpo, né? Você também utiliza desses mesmos elementos psicológicos, coercitivos, né, para o controle das pessoas, tá? Claro que aqui ele também tem uma influência do Durkheim, na ideia de fato social, entendendo que o fato social, ou seja, aquilo que nos faz animais sociais, depende do elemento coercitivo e da generalidade, ou seja, algo que serve para todo mundo e algo que também é me imposto, né? A coerção. Eu tenho que fazer aquilo, senão eu não consigo me adaptar naquela sociedade, tá? Então, a tolerância percebida entre certas sociedades industriais avançadas não passa de pseudo-liberdade, a qual, no fundo, conduz ao conformismo. Então, é só pegar o modelo da família perfeita, do American Way of Life, né? Você tem que ter uma casa, um carro, filhos. Então, tudo isso, basicamente, é uma receita criada pela sociedade capitalista que as pessoas respeitam, tá? E as pessoas defendem isso. Mas, basicamente, elas defendem por quê? Porque existe um elemento irracional que é a preservação dessas pessoas dentro desse modelo, tá? Aqui é uma ideia bem freudiana, entendendo que nós não somos senhores da nossa própria casa. Lembra que eu falei isso para vocês? Por quê? Porque
Nós utilizamos a racionalidade para instrumentalizar nossas emoções primárias. Então eu vou usar a sociedade, eu vou usar o consumo, eu vou usar o meu acesso, o meu capital cultural, para conseguir fortificar ainda mais esses elementos de preservação, tá? Então isso aqui é algo muito importante dentro do espectro da indústria cultural, porque eu, juntando esses elementos emocionais com o espectro do consumo, eu tenho aqui uma fórmula perfeita. Então você junta o quê? O elemento emocional, aquilo que as pessoas querem, porque elas têm uma vontade em relação àquilo, a mercadoria, a escoação dessa mercadoria e o lucro, né? E o consumo. Então dessa forma eu tenho um ciclo sem fim de consumo. Entendendo que, por exemplo, eu não vou ter o mesmo tênis por 10 anos. Eu vou ter um tênis durante um ano e eu vou trocar. E esse novo tênis que eu vou comprar vai ter um elemento emocional também, porque todo mundo sabe que é muito gostoso comprar alguma coisa. Muitas pessoas se sentem bem. Inclusive, muitas pessoas usam o consumo para conseguir reagir à tristeza. Então eu estou meio triste, eu estou depressivo, fui mandado embora do trabalho, está uma pandemia, vou comprar alguma coisa para conseguir dar uma relaxada, para conseguir esquecer desses problemas. Muitas pessoas fazem isso, né? Então, isso se torna inclusive uma patologia, juntar esse elemento emocional vinculado ao consumo junto com o fluxo do próprio capitalismo. Beleza, galera? Então, isso aí é algo que o Marcuse ele vai desenvolver a partir das ideias do Freud. Então, eu vou parar por aqui nessa introdução do Marcuse, porque daí na próxima aula de filosofia, que vai acontecer sexta-feira, que vocês vão ter lá no portal sexta-feira, eu vou explicar, vou começar a falar sobre o Freud. Então, entendendo um pouco o panorama do que é o Freud dentro do Ocidente, daí eu vou voltar a falar um pouco do Marcuse também. Beleza, pessoal? Então é isso, fiquem bem, não deixem de estudar, de ler a apostila de vocês e até a próxima. Um abraço, pessoal, cuidem-se.